Graça e paz, amados irmãos, nós estamos começando mais uma reunião de doutrina e quero convidar todos para assim juntar-se a nós, acessar esse vídeo, dar um seu like, estar aí participando conosco deste momento onde estamos aprendendo sobre a palavra de Deus. Nós estamos tratando de forma sistematizada os ensinos da doutrina cristã que estão no Credo Apostólico. O Credo Apostólico é um documento histórico do século 2, onde os cristãos, onde não estava ainda compilado todo o cano das escrituras, os cristãos, então, quando recebia o batismo, eles, então, entoavam ou recitavam o credo apostólico, confirmando aquilo que estava crendo e tomando posse naquele momento do batismo. E assim eu quero convidar os irmãos, hoje estamos estudando sobre o Criador, o Deus Criador, onde na narrativa nos traz o credo, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Hoje iremos então estudar sobre o Deus Criador. É a temática desta noite, claro que não vai se encerrar propriamente nesta lição, haverá outras lições que iremos dar sequência, porque é um campo amplo, e nós queremos assim trazer de forma detalhada, explicada, pela graça de Deus, a nos aprofundarmos mais no conteúdo e no ensino da palavra do Senhor. Eu quero convidá-los, os irmãos, para este momento, fazermos uma oração para darmos início, rogar a bênção de Deus, para que tudo que possamos fazer aqui seja de fato única e exclusivamente para a glória de Deus. Então, eu quero convidar os amados para estar conosco, nos acompanhando e orarmos ao Senhor. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai amado, nós estamos aqui na tua presença, queremos te adorar e glorificar o teu santo nome, queremos rogar a tua bênção, Deus, sobre a vida de todo o teu povo, hoje que nos acompanhando, ó Pai, através desse vídeo, que o Senhor os guarde, que o Senhor os proteja, que o Senhor os visite, que o Senhor supre a cada um de das necessidades dos teus servos, trazendo, ó Deus, a tua alegria, a tua paz, o teu contentamento, o teu livramento, nestes tempos difíceis que estamos passando. Abençoa toda a tua igreja, abençoa todo o teu povo, ó Pai. É a oração que nós fazemos neste momento, em nome de Jesus. Amém, amém. Eu quero convidar os amados para abrir aí o inário no cântico 135, Mais de Cristo nós queremos ter. Nós iremos fazer essa canção, após iremos ler a palavra de Deus e iremos dar início ao estudo nesta noite de reunião de ensino da palavra do Senhor. Então, o cântico 135 do Inário Novo Cântico fala sobre nós precisamos mais e mais da presença do nosso Senhor sobre as nossas vidas. Mas de Cristo eu quero ter, seu ensino receber, ter da sua compaixão e da sua mansidão. Mais de Cristo, mais de Cristo, mais do seu puro e santo amor, mais do bondoso Salvador. Mais de Cristo eu quero vir, nos seus passos prosseguir, sempre perto dele andar, seu amor manifestar. Mais de Cristo, mais de Cristo, mais do seu puro e santo amor, mais do bondoso Salvador. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Bom estarmos na presença do nosso Deus Todo-Poderoso e glorificar e exaltar o seu santo nome. Como é bom estarmos aqui, amados irmãos,
por meio, utilizando a tecnologia, a internet, mas não deixando de estarmos junto com os irmãos a falar da graça de Deus, do amor de Deus sobre as nossas vidas. Eu quero convidar então os amados para abrir a palavra do Senhor, lá em Atos, capítulo 17, onde esse texto no Novo Testamento, o apóstolo Paulo está pregando a palavra de Deus. Ele chega na cidade de Atenas e, ao percorrer toda a cidade de Atenas, percebe que na cidade de Atenas havia muitos altares erigidos a outros deuses, e havia então um lugar de culto para vários deuses ali em Atenas. Nós sabemos isso através da mitologia grega, dos pseudos deuses, dos deuses pelo qual nós entendemos, aqueles. E tinha um dos altares, um do lugar de culto chamado ao Deus Desconhecido. Paulo passa toda aquela cidade a observar toda essa situação, e em um certo momento ele está discursando no Aerópago, onde ele fala aos atenienses sobre o Deus pelo qual ele serve, ele vê existir e ele se move. E no versículo 24 de Atos 17 diz assim a palavra do Senhor. Paulo fala ao Deus desconhecido, no versículo 23, pois este que adorais sem conhecer, é precisamente aquele que vos anuncio. Então Paulo começa a anunciar no versículo 24 Deus, o Deus da sua vida, o nosso Deus, assim, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra. Não habita em santuário feito por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem dá vida, respiração e tudo mais. E de um só fez toda a raça humana, para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites de sua habitação, para buscarem a Deus, e se porventura tateando o possa achar, bem que não está longe de cada um de nós. Pois, ele conclui, pois nesse Deus vivemos, nos movemos e existimos, como alguns de vossos poetas têm dito, porque dele somos geração. Amados irmãos, eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Hoje nós iremos falar sobre o nosso Deus Criador, que estabeleceu todas as coisas conforme o seu poder e a sua graça, e a palavra de Deus, a Bíblia, parte do pressuposto da existência de Deus. Moisés, quando escreve o Salmo 90, versículo 2, ele traz a narrativa, amados irmãos, da criação de Deus como aquele que criou todas as coisas conforme o seu poder, aquele que pelo poder da sua palavra traz existência. E eu quero ler esse Salmo 90, versículo 2, diz assim a palavra do Senhor: antes que os montes nascessem e se formasse a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus, diz a palavra do Senhor. Então, que Moisés, então, por revelação direta de Deus, registra de forma inspirada nas Escrituras, narrando os atos criadores de Deus, sem se preocupar em falar mais detalhe a respeito daquele que, mediante a sua palavra, faz com que do nada surja a vida, criando o universo, estabelecendo suas leis próprias, avaliando a sua criação como boa, como o Senhor termina em Gênesis capítulo 1, versículo 31, e eis que tudo o que Deus fez foi muito bom, ou seja, Deus fez conforme o poder da sua palavra, e Deus criou de forma maravilhosa, boa. Moisés apenas apresenta, nesse Salmo 90, versículo 2, o Deus Todo-Poderoso exercitando o seu poder de forma criadora, segundo o seu eterno propósito, Deus criou. Então, amados irmãos, Deus existe, e este é o fato pressuposto em toda a narrativa da criação. Segundo, Deus é o Deus que cria, segundo a sua palavra, e isso nos enche de admiração e reverente temor. A palavra de Deus é o verbo criador que manifesta a determinação e o poder de Deus. Isso nos faz entendermos que nós somos criaturas, que nós fomos criados conforme o poder, a presciência e a autoridade e os desígnios de Deus, e nos faz, amados irmãos, entender que nós não estamos aqui por acaso ou por obra da evolução humana, ou evolução, ou do Big Bang, através de uma explosão, ou de uma metamorfose. Não, nós somos criados pelo poder de Deus,
com um propósito para a glória de Deus. E hoje nós iremos então dar sequência a esse estudo da palavra de Deus para a glória do Senhor. Estudemos então, amados irmãos, agora alguns aspectos da criação, da ação criadora de Deus, dedicando maior atenção ao homem como a obra-prima do Criador. E eu quero assim trazer, no primeiro ponto, a origem do homem segundo as Escrituras. Há um teólogo, Abraham Kuyper, holandês, que ele nos chama a atenção para um ponto que costumeiramente é esquecido nosso. Ele fala, Kuyper, quando Deus criou Adão, ele também nos criou. Na natureza de Adão, ele produziu a natureza que agora vivemos. Gênesis capítulo 1, capítulo 2, não é a história estranha, mas é a história de nós mesmos. Ou seja, Deus ali quando cria Adão como aquele agente federal humano, ele também está criando as nossas vidas. A concepção cristã da criação do homem encontra a sua base e fundamento na palavra de Deus. Por isto, é essencial a nossa consideração o que o Espírito Santo fez registrar no livro dos Hebreus, quando diz, Hebreus capítulo 11, versículo 3, que pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Ou seja, a obra de Deus, através desse texto de Hebreus 11, 3, nós podemos trazer 7 afirmativas, 7 lições, 7 verdades para a nossa existência. A primeira verdade é que Deus é o ser eterno que antecede a toda a criação. Deus é eterno, Deus não tem início, Deus não tem fim, Deus criou conforme o poder da sua palavra. 2. A fé que deve dirigir a nossa compreensão a respeito da criação. Calvino certa vez falou, é tão somente pela fé que chegamos a entender que o mundo foi criado por Deus, que o mundo passou a existir por Deus. Não tem como nós querermos provarmos cientificamente. E aí ele comenta mais adiante, diz assim, as mentes humanas são cegas a essa luz da natureza, a qual resplandece em todas as coisas criadas, até que sejam iluminados pelo Espírito de Deus e comecem a compreender pela fé, que jamais poderão entendê-lo de outra forma, ou seja, que nós fomos criados pelo propósito eterno de Deus. A primeira característica desse texto que acabamos de ler de Hebreus 11, 3, pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio existir das coisas que não aparecem. A primeira é que Deus é um ser eterno, que antecede a toda a criação. A segunda é que a fé é o que deve dirigir a nossa compreensão a respeito da criação. A terceira é que a criação é um ato livre da vontade de Deus. Não há pressões externas ou necessidades internas que o impulsionem a criar. Deus fez o que fez e como fez por sua livre determinação, porque Deus é o Senhor soberano sobre todas as coisas. A quarta lição, a quarta verdade que nós podemos extrair do texto de Hebreus 11, 3, é que nada pode existir em quem tenha sido criado, nada pode existir em quem tenha sido criado por Deus, ou seja, os céus e a terra são obras de Deus. Tudo que há sobre a face da terra, Deus assim o criou. Quinto, a palavra de Deus é o verbo criador. Pelo poder da palavra, Deus trouxe a existência. Sexta verdade que nós podemos aprender é que a criação primária foi gerada do nada. E há uma expressão latina que é o creatium ex nihilo, ou seja, o Senhor criou do nada. Aqui temos então a confissão de um mistério, que é a criação do nada. Deus fez todas as coisas, mas é interessante que J.I. Packer, um teólogo inglês, ele chega a dizer assim, há um mistério que Deus criou do nada todas as coisas, todavia não há uma explicação para isso. Então nós cremos que Deus trouxe todas as coisas do nada conforme o poder da sua palavra. A sétima verdade que nós podemos aprender também é que a criação se distingue de Deus, não sendo sua extensão, mas o resultado da vontade e do seu poder. Ou seja, Deus criou todas as coisas conforme o poder da sua palavra. A criação não é Deus, ou seja, Deus criou. Deus não é a extensão da sua criação. Ali é a manifestação do poder e o resultado do poder de Deus na criação. Algumas dessas verdades, amados irmãos, se depreendem também das narrativas da criação registradas nas Escrituras. Em Gênesis capítulo 1, do versículo 1 até Gênesis capítulo 2, versículo 15, traz toda a narrativa da criação
de Deus sobre todas as coisas, sobre a terra, sobre as leis, sobre os astros, sobre os dias, sobre os mares, sobre terra, e outros textos mais traz isso. Um exemplo disso, Neemias capítulo 9, versículo 6, diz assim: só tu és Senhor. Tu fizestes o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto neles há, os mares e tudo quanto há neles. Tu criastes, diz a palavra de Deus. Neemias 9, versículo 6. Como Jó, versículo 26, capítulo 26, versículo 7, diz assim: ele estende o norte sobre o vazio e faz pairar a terra sobre o nada. Ou seja, a mesma entendimento nós temos, amados irmãos, em Jó capítulo 38, e eu quero que os irmãos abram esse texto aí, Jó capítulo 38, do versículo 4 ao versículo 13, traz a narrativa do poder criador de Deus, do controle de Deus sobre todas as coisas. E aqui no versículo 4 do capítulo 38, diz assim a palavra do Senhor: onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-nos, se tens entendimento. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases, diz a palavra do Senhor. Ou quem lhe acrescentou a pedra angular? Quando as estrelas da alva, juntas, alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus? Ou quem encerrou o mar com portas, quando irrompeu da madre, quando eu lhe pus as nuvens por vestidura ou a escuridão por fralda? Quando eu lhe tracei limites e lhe pus ferrolhos e porta, e disse: até aqui virás, e não mais adiante, e aqui se quebrará o orgulho de tuas ondas? Acaso, diz a palavra, Deus criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. Versículo 12: acaso, desde começar os teus dias, deste ordem à madrugada, e ou fizeste a alva saber o seu lugar, para que se apegasse às orlas da terra, e desta fossem os perversos sacudidos? Aqui mostra sobre a manifestação do poder de Deus, da criação de Deus. Jó passando por toda aquela luta, por toda aquela prova, chega então seus amigos a falar. Aqui o Senhor convence a Jó de toda a sua ignorância, de tudo aquilo que ele falava antes, pedindo para si que ele fosse, preferindo ser um aborto do que estar passando por o que ele estava passando, e todas as lutas. Todavia, Deus começa a trazer uma resposta sobre Jó, mostrando de como finito é o homem, como pequeno é o homem, sabendo como Deus estende e criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. O Salmo 33 também nos ensina a palavra de Deus, versículos 6 a 9, diz assim: os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. Ele ajunta em montão as águas do mar, e em reservatório encerra as grandes vagas. Tema ao Senhor toda a terra, temam-no todos os habitantes do mundo, pois ele falou e tudo se fez, ele ordena e tudo passou a existir. O poder de Deus, a criação de Deus, trazida, amados irmãos, evidenciada nas Escrituras através desse livro poético, o livro de Salmos. Também temos Provérbios 3:19, que fala assim: o Senhor com sabedoria fundou a terra, com inteligência estabeleceu os céus. Jeremias, um texto já profético, Jeremias 10, do versículo 12 a 16, como também Amós 4:13, nos traz a narrativa do Deus que cria todas as coisas, porque ele é quem forma os montes e cria o vento e declara ao homem qual é o seu pensamento, e faz da manhã trevas e pisa os altos da terra. Senhor, Deus dos exércitos, é o seu nome. E é interessante, amados irmãos, o texto também de Zacarias 12, versículo 1, fala sobre a criação de Deus. Passando assim de forma como uma teologia bíblica narrada sobre a criação, vamos então, nós compreendemos sobre a criação também narrada nos evangelhos, quando está em Mateus 19, versículo 4 e 5, onde o Senhor está falando sobre a questão do casamento, onde assim, não sabeis que desde o princípio o Senhor criou homem e mulher, ou seja, o Senhor que estabeleceu e criou, como também Marcos 6, 7, Marcos capítulo 10, versículo 6, versículo 7, Lucas capítulo 2, versículo 38, e João capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 5. Amados, Deus criou todas as coisas conforme o poder da sua palavra.
Apocalipse, capítulo 4, versículo 10 e 11, fala sobre, então, o final dos tempos, os 24 anciãos prostrados diante do Senhor, confessando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Amados irmãos, todas as coisas foram feitas pelo poder de Deus, poder criador de Deus, o Senhor eterno, e criou do nada todas as coisas pelo poder da sua palavra. Eu quero então algumas confissões e catecismos reformados, sensíveis aos ensinamentos bíblicos pelo Espírito, confessou tal verdade. A confissão, o catecismo de Heidelberg, no capítulo, na pergunta 26, quer que creis, diz assim, quando dizes, creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E a resposta para esse catecismo de Heidelberg é que o eterno Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que do nada criou o céu e a terra, com tudo o que neles há, que também os sustenta e governa pelo seu Filho, meu Deus e meu Pai, confio nele tão completamente que não tenho nenhuma dúvida de que ele proverá de todas as coisas necessárias ao corpo e à alma. Há também uma confissão, confissão helvética, é uma confissão da confissão suíça. Essa palavra helvética vem do leste da Gália, um lugar hoje conhecido como Suíça. No capítulo 7, ela traz uma afirmativa sobre o Deus Criador, ou seja, a ação criadora de Deus poderosa, quando diz assim: Este Deus bom e onipotente criou todas as coisas visíveis e invisíveis pela sua palavra coeterna e as preserva pelo Espírito coeterno, como Davi testificou quando disse: Os céus por sua palavra se fizeram, pelo sopro de sua boca o exército dele, Salmo 33:6, que nós já lemos. A Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 4, parágrafo 1º, ele diz o seguinte para nós: Ao princípio, aprove a Deus o Pai, o Filho e o Espírito Santo, para a manifestação da glória de seu eterno poder, sabedoria e bondade, criar ou fazer do nada, no espaço de 6 dias, e tudo muito bom, o mundo e tudo que neles há, visíveis ou invisíveis. Sabemos que a Bíblia, amados irmãos, a palavra de Deus, ela não tem a pretensão de fazer ciência. Ela não é um manual científico que pretende ensinar-nos a respeito de química, física, biologia, botânica, astronomia, etc. Entretanto, cremos que ela, a Bíblia, diz como científico, como em qualquer outro, fala, é a verdade do ponto de vista fenomenológico, ou seja, dos fenômenos manifestos, não havendo divergência real entre a genuína ciência e a correta interpretação da Bíblia, já que Deus é o Senhor de toda a verdade, portanto, nossa compreensão bíblica é determinada pela própria revelação de Deus contida na Bíblia. Não interpretamos a Bíblia simplesmente à luz da história ou de seus condicionamentos políticos, sociais, econômicos, culturais, não. Antes, olhamos a história a partir da perspectiva da promessa divina para nossas vidas. Um certo teólogo chamado Bavinck, ele disse: qualquer ciência, filosofia ou conhecimento que suponha poder firmar-se em suas próprias pressuposições, deixando Deus de fora de suas considerações, transforma-se em seu poder opositor e desilude a todos que constroem a sua expectativa nisto. Ou seja, amados irmãos, portanto, eu e os irmãos aqui presentes, nós que estamos acompanhando e entendendo segundo a palavra de Deus, nós não temos medo dos fatos, porque sabemos que os fatos são de Deus, e nem temos medo de pensar, porque sabemos que toda a verdade é verdade de Deus. Isso nos leva então a descansarmos sobre as promessas do nosso Senhor, a descansarmos sobre o poder criador do Senhor sobre todas as coisas. Deus criou conforme o poder da sua palavra. Deus estabeleceu. Deus não precisava criar, é verdade. Deus não foi forçado a criar, é verdade. Deus não foi, do ponto de vista, eu vou fazer, eu me sinto só, vou fazer então a terra e tudo que neles há para que estejam comigo. Deus não precisava fazer isso, mas conforme o poder da palavra e a presciência do Senhor, os propósitos eternos do Senhor, Deus cria, Deus estabelece. Então eu quero convidar todos os irmãos para estar conosco estudando sobre
o Deus Criador, o Deus Todo-Poderoso. Eu quero, assim, encerrar este momento de reunião e estabelecendo para os irmãos que nós teremos ainda outras lições bem práticas também sobre o Deus Criador, onde iremos falar sobre o Deus que criou o homem conforme o sábio conselho de sua trindade. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. A criação da mulher, a companheira do homem. O significado dos termos imagem e semelhança, eu quero que os irmãos assim, nas próximas lições estejam acompanhando conosco, que estaremos assim ministrando. A imagem e semelhanças criadas. Há dois elementos distintos na natureza do homem. A posição elevada do homem, as limitações do homem. E para encerrar, falar mais sobre dois assuntos sobre a criação, sobre o cristocentrismo da criação e o caráter soteriológico da criação, ou seja, o caráter da salvação sobre já a criação de toda a humanidade. Eu quero então assim rogar a bênção de Deus sobre a sua vida e família, pedindo que Deus o guarde, que Deus o proteja, que Deus o abençoe, trazendo a sua paz, sua alegria no nome de Jesus. Vamos orar nesse momento, temos uma palavra de oração. Senhor, nós queremos te bendizer e te adorar, porque tu és o Criador de todas as coisas, conforme o poder da tua palavra. Tudo vê existir, tudo que há nos céus e na terra, tudo que há neles passa a existir, visíveis e invisíveis, foram criados pelo poder do Senhor. Nós te bendizemos, ó Pai, porque não há outro como o Senhor, tão maravilhoso, tão tremendo, que assim nos criou, assim estabeleceu pelo teu decreto eterno e pelo ato soberano da criação. Te bendizemos e te adoramos e rogamos a tua bênção sobre toda a tua igreja, ó Deus, que está nos acompanhando através desse ensino da palavra de Deus. Que o Senhor possa nos levar à compreensão que de fato nós não fomos e não somos obra do acaso, mas sim algo planejado pelo teu poder, pela tua graça, pela tua verdade. Fomos trazidos à existência para a glória e louvor do teu santo nome. Que o Senhor o guarde, que o Senhor os abençoe, que o Senhor os livre de todo mal, todo o teu povo aqui, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Amém, irmãos.